Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Você sabe como utilizar área efetiva em problemas de Física? Se você não faz ideia de como utilizar área efetiva em problemas de Física, assiste o vídeo até o final. Fala galera, muito bem-vindo ao canal, sou o professor Felipe Costa, professor de Física, e vamos conversar hoje sobre área efetiva. Então o que acontece é o seguinte, imagine que eu tenha um hemisfério, tá bom? O cara pega um esfera, ele corta pela metade e coloca essa esfera apoiada no chão, em um tanque, por exemplo, e aí começa a encher de água, começa a colocar água. Aí ele pergunta pra você, qual é a força que essa água vai exercer sobre esse hemisfério? Então temos a seguinte situação, ó. Imagine que bem aqui eu tenho o meu hemisfério, e aí ele começa a colocar água. Bem, qual a força resultante que vai atuar sobre esse hemisfério? Podemos fazer de duas formas, tá bom? Então primeiro vamos fazer do seguinte modo. Imagine que eu vou pegar esse ponto aqui, onde esse ponto vai sofrer uma determinada pressão, tá bom? A água vai exercer uma pressão. E pressão está relacionada com a área. Então como é que eu vou fazer? Nesse ponto aqui, ó, eu vou arrastar para cá, você vai ter uma porção, uma simples porção. Então eu vou chamar aqui, ó, de DF. E você vai ter aqui o sistema de coordenadas, ok? Perceba que se eu colocar a origem bem aqui, nessa minha questão, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, por exemplo. Se eu chamar esse ângulo de θ, então bem aqui, ó, eu posso chamar de θ. Aí você vai ter uma componente para cá, que seria o dFy, e você teria uma outra componente para cá, que eu vou chamar de dfx. Mas perceba que de forma simétrica a essa daqui, você tem outra porção aqui que possui a mesma organização. Então isso quer dizer que na direção x, essas forças devido à pressão, elas se cancelam. E a resultante vai ficar somente na direção y. Então eu estou interessado em trabalhar com a direção y. E daí vamos fazer o seguinte. Bem aqui, ó. Eu vou pegar uma porçãozinha, uma porção infinitesimal. Esse ângulo aqui vai ser o meu dθ, ok? E essa minha porção, ela vai fazer isso aqui, ó. Pronto. E aí você vai ter um círculo aqui, você vai pegar um anel. E esse anel, ele possui um raio que eu vou chamar bem aqui, ó. Um raio bem pequenininho, Rzinho. Para ficar mais fácil, eu vou tirar esse triângulo e vou colocar aqui, ó. Olha o triângulo aí que a gente encontrou. Bem aqui é θ, aqui é Rzão e aqui é Rzinho. De modo que Rzinho é igual a Rzão vezes seno de θ. Ok. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse anel aqui, vou retirar esse anel e colocar aqui do lado. Ou seja, vou pegar o anel e vou abri-lo, colocando aqui, ó. O que você conclui daqui? Bom, essa parcela aqui, ó, corresponde a 2πrzinho, beleza? E esse trecho aqui, imagina que isso aqui é um triângulo muito pequeno. Isso aqui é R, aqui é dθ. Então esse trecho bem aqui, ó, ele vale dθ vezes R. Então bem aqui, ó, é R dθ. Logo, para eu calcular o meu dA vai ser o produto desse retângulo. É aproximadamente um retângulo. Então ficaria 2πr, Rzão, dθ. Tá aqui o meu dA. Legal. Aí olha só. Como eu vou cancelar a força no eixo x, eu vou utilizar só no eixo y. Aí vamos fazer o seguinte passo, ó. A minha força resultante que vai estar atuando vai ser a integral de dfy. Então isso daí vai ser a integral de df vezes a componente que eu estou pegando aqui, cosseno. df, cosseno de θ. Mas quem é df? Isso aqui vai ficar a pressão vezes dA vezes o cosseno de θ. Então F vai ficar igual a pressão vezes a integral de dA. Vou substituir o meu dA aqui. Meu dA vai ficar assim, ó. 2π, Rzinho, Rzão. Eu vou multiplicar logo o cosseno de θ aqui e vou repetir o dθ. E Rzinho, você lembra que é Rzão seno de θ. Então, ó, F é igual a P vezes 2π R ao quadrado seno de θ vezes cosseno de θ vezes dθ.
Lembre-se que aqui tem uma integral. Aí olha só, 2 vezes seno vezes cosseno é seno de 2θ. Então eu vou poder simplificar. F fica igual a P vezes π r ao quadrado, a integral de seno de 2θ dθ. Com os limites variando de quanto até quanto? Ela vai variar de 0 até π sobre 2. Porque são vários anéis. Então, ó, eu estou pegando o θ, ele vai daqui, ó, ele vai de 0 até π sobre 2. E aí, para continuar essas contas, eu vou apagar aqui em cima. Então essa integral você pode chamar aqui de u, beleza? E fazer por substituição, bem tranquilo. Daí o f fica igual a p, π r ao quadrado. Aí aqui a integral do seno vai ficar menos cosseno. Então menos cosseno de θ, 2θ divididos por 2, porque eu chamo aqui de u. Aí faço essa substituiçãozinha, beleza? Com os limites aqui, ó, variando de 0 até π sobre 2. E aí o f vai ficar igual a p, πr ao quadrado, que multiplica menos cosseno de... Aqui vai ficar 2 vezes π sobre 2, divididos por 2, menos com menos mais, cosseno de 0. Bom, o que acontece aí é aqui, ó, esse cara cancela com esse, vai ficar cosseno de π, é menos 1. Então aqui dá menos 1 com menos 1 dá 1. Então isso aqui dá 1 meio. E aqui dá 1, ou seja, dá 1 meio também. 1 meio mais 1 meio dá 1. Então o nosso resultado final é f é igual a p vezes π r ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a minha área. Qual área? Minha área efetiva. Isso daí é minha área projetada. A projeção dessa área aqui, ó, aqui embaixo. Ou seja, é essa área daqui. Vou colocar de vermelho para você, ó. É a área desse círculo aqui embaixo, πr ao quadrado. Isso aqui é minha área efetiva. Beleza? Achou difícil? Achou complicado? Não se preocupa que eu vou fazer de uma forma mais simples se você está começando agora e não quer utilizar um cálculo para isso, beleza? Vamos utilizar uma ideia aqui para fazer isso mais rápido. Então acompanhe aí. Bom, vamos lá. É basicamente a mesma configuração, porém eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Quando uma força ela estiver atuando aqui, ó, bem aqui, nessa porção, eu vou chamar aqui de dF, ela vai estar atuando numa porção de área bem aqui, ó. Eu vou chamar essa área de dA. Aí você observa o seguinte, ó. Eu vou colocar, por exemplo, vou fazer o meu eixo bem aqui, ó. E aí eu vou colocar um ângulo aqui chamado de alfa. Esse alfa, ele vai poder vir para cá, mas como esse desenho ele vai ficar complexo, deixa eu ajeitar ele para você. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é a minha porção, aqui é o meu dA, e bem aqui é o meu ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele vem para cá. Imagina que eu estou pegando essa porçãozinha aqui, se ele vem para cá, aqui é 90, ó. Traçando uma horizontal, aqui seria alfa, então aqui pode ser também alfa. Se bem aqui é alfa, aqui é 90, aqui é 90, aí aqui é alfa. Ou seja, olha que interessante que eu vou utilizar. O DF aqui eu vou decompor no DFX e no DFY. O DFX ele se cancela, ele se anula. Eu vou usar só o DFY. Se eu coloquei esse ângulo θ aqui, bem aqui é o meu alfa, e bem aqui também é o meu alfa, eu vou decompor o meu DF em DF cosseno. Ou seja, a força resultante vai ser o que? A integral de dFy. Então vai ficar a integral, o somatório de todos os df's que estão atuando aí, mas na direção y. Então fica df cosseno de alfa. Então fica a integral de quem? Df. P dA cosseno de alfa. Olha que bacana. Bem aqui é o dA. Se eu pegar esse dA e decompor para pegar esse trecho aqui embaixo, esse trecho vai se chamar o quê? Se aqui é a minha hipotenusa dA, aí aqui é alfa, bem aqui vai ser dA', onde esse meu dA' eu vou chamar de dA cosseno de alfa. Ou seja, isso aqui é o dA'.
que não é nada mais nada menos que a minha projeção. Então bem aqui, ó, você vai ter uma projeção aqui embaixo. Se você vai ter uma projeção aqui embaixo e você vai somar todas essas projeções, a soma delas corresponde à área efetiva. Ou seja, o resultado aqui é F, a força resultante, é igual a pressão vezes minha área efetiva. Então isso daí é bem útil em diversos problemas, ok? Fique atento. Por que a gente pode usar essa dica, Felipe? Porque simplesmente a componente horizontal se cancela e sobra somente a vertical. Aí a gente pode usar a projeção. Então, para você ganhar tempo, quando você se ligar que ela já vai se cancelar, tenta imaginar uma projeção e continua o problema. Vamos à situação problema aqui. Bom, então nesse problema ele pede a força que essa esfera vai estar exercendo nesse apoio, né? O que acontece? Se eu separar os corpos, você tem aqui, ó, que a esfera ela vai fazer uma força aqui no apoio, beleza? E esse apoio ele vai devolver essa força. Mas aí, presta atenção, eu não vou utilizar torque por conta dela estar em equilíbrio. Felipe, por que ela está em equilíbrio? Porque a pressão que vai ser exercida aqui, ó, olha aqui, ó. Eu tenho uma pressão aqui desse lado e eu vou ter aqui uma pressão desse outro lado aqui. Pressão, eu tenho que utilizar sempre a ideia da força perpendicular à área, tá bom? Então esse trecho aqui, galera, ele se anula com esse. De modo que eu vou precisar utilizar aqui a minha ideia da projeção. Imagine que você tenha na realidade um cilindro bem aqui, ó. E aí qual seria a minha área projetada? Seria esse trecho daqui de baixo, ok? Por quê? Porque você vai ter esse trecho aqui de cima fazendo um diferencial. Eu vou chamar, por exemplo, aqui em cima de um F1. Você vai ter esse trecho aqui de baixo fazendo um diferencial. Vou chamar de um F2, e a resultante, esse apoio ele devolve a força em que eixo? No eixo Y, no eixo vertical. Então eu vou colocar a minha reação para cá, ó. Eu vou chamar de FR, beleza? Então vamos lá. Se essa configuração está em equilíbrio, eu posso escrever que FR mais F2 é igual a F1. Então quem é FR? FR é igual a F1 menos F2. Daí FR é igual a pressão 1, quanto é que vale a pressão em 1? Ali corresponde a uma pressão de 5P, vezes essa área aqui projetada, que ela é a mesma, tanto para cima quanto para baixo, tá bom? A área efetiva, menos 2P, vezes a minha área efetiva, ela é a mesma. Então essa força resultante vai ficar 3P vezes a minha área efetiva. Vamos encontrar agora a nossa área efetiva. Bem, desse triângulo aqui, ó, se eu retirá-lo para botar aqui, aqui é o Rzinho, aqui é a alfa. Então quem é esse R'? Vale R seno de alfa. Daqui você pode calcular facilmente a sua área efetiva. Ela é π R' ao quadrado. Então minha área efetiva fica π Rzinho ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Olha que bacana! Então, finalizando o problema, força resultante igual a 3P π Rzinho ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Utilizei a ideia da área efetiva para resolver esse problema. Veja que ele ficou de forma muito simples, muito fácil. Você não precisou fazer tantas contas ali para fazer decomposição e tal. Simplesmente foi pensando, raciocinando e escrevendo as equações, beleza? Galera, se você curtiu a resolução do problema, se você curtiu a dica, peço que dê um like, peço que compartilhe o canal, que indique. Fica aqui meu muito obrigado, tá bom? Até a próxima.